os 3 conceitos de racismo ao longo da história. A palavra racismo tem diversas ideologias. A pessoa que pratica o racismo não se baseia apenas nas características físicas de uma pessoa, mas também na sua cultura, língua, religião, história. Vamos apresentar 3 conceitos de racismo a partir de Munanga, antropólogo e professor brasileiro congolês. Esses conceitos foram mudando com o passar do tempo na sociedade. Conceito de racismo, mito de Noé. A primeira origem do conceito de racismo vem do mito bíblico de Noé, a primeira classificação religiosa da diversidade humana entre os 3 filhos de Noé, ancestrais das 3 raças. Jafé, ancestral da raça branca, Sem, ancestral da raça amarela e Cã, ancestral da raça negra. Segundo o 9º capítulo da Gênese, Noé, depois de conduzir por muito tempo sua arca nas águas do dilúvio, encontrou finalmente um local para descansar com os seus 3 filhos. Depois de tomar algumas taças de vinho, ele se deitou numa posição indecente. Cã, ao encontrar seu pai naquela postura, junto aos seus irmãos Jafé e Sem, fizeram comentários desrespeitosos sobre o pai. Jafé e Sem, que apesar de participar dos comentários, foram falar para Noé que Cã tinha desrespeitado ele. Noé então amaldiçoou Cã, dizendo: seus filhos serão os últimos a ser escravizados pelos filhos de seus irmãos. Esse mito explicaria por que os povos negros foram os mais escravizados na história. Conceito de racismo, classificação científica. Esse conceito se origina na classificação científica que vem da observação das características físicas, da cor de pele, traços morfológicos, ou seja, do corpo humano, das características biológicas. O racismo, neste conceito, acontece quando utiliza-se a aparência humana, junto com as qualidades morais, psicológicas, intelectuais e culturais dos povos. Ao juntar a biologia com a sociocultura, provoca-se uma hierarquização das raças em superiores e inferiores. Munanga diz que, infelizmente, os elementos que compõem essa hierarquização, os fatores biológicos e socioculturais, sobreviveram até os tempos de hoje e se mantêm ainda intactos pela sociedade, ao passarem de geração a geração através de piadas e conversas racistas, normalizadas pela própria família. O conceito de racismo baseado na biologia começa a mudar a partir dos anos 70, graças aos progressos realizados nas ciências biológicas, na genética humana, bioquímica e biologia molecular, em que abandonaram o uso do conceito no campo científico, comprovando que não há diferenças entre um humano e outro humano. Conceito de racismo, categoria social. O conceito de racismo muda para focar agora em grupos: racismo contra mulheres, contra jovens, contra homossexuais, contra pobres, contra burgueses, contra militares. É como se essa categoria social racializada fosse portadora de uma marca corporal, a marca de ser mulher, idoso, pobre, negro, indígena, gay, nerd. O racismo, neste conceito, popularmente, é entendido como qualquer atitude ou comportamento de rejeição e de injustiça social de um grupo. Enquanto o racismo clássico se alimenta na noção de raça, o racismo novo se alimenta na noção de etnia, definida como um grupo cultural. Apesar de existirem leis e atitudes políticas que assegurem ao povo negro o direito que lhes pertence como seres humanos, se isso existe ainda hoje, é porque ainda existe o racismo,
e continua crescendo a cada nova geração humana. No Brasil, os que acreditam não existir racismo no país são os mesmos que dizem que as oportunidades são iguais para todos. Persistem na ideia do mito da democracia racial, atrasando ações que visam o combate ao racismo, como, por exemplo, a implantação do multiculturalismo no sistema educacional brasileiro.